O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Foram 88.400 empregos formais criados nas 5 cidades da região do Polo Têxtil no ano passado. O que a gente chama de emprego formal é aquele com registro em carteira, vínculo trabalhista bem claro, benefícios, férias, 13º salário, tudo certinho. Esse número absoluto é uma parte da notícia, a primeira conclusão identificada quando se analisam os dados do CAGED. CAGED é a sigla usada para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, uma ferramenta antigamente vinculada ao Ministério do Trabalho e hoje à Secretaria de Trabalho, no Ministério da Economia. Quando você lê ou ouve esse tipo de informação, a geração de empregos volta a crescer após 3 meses. Pelo 7º mês consecutivo, o número de contratações foi maior que o de demissões aqui no país. A criação de empregos formais no país cresceu 0,12% em novembro na comparação com outubro. Pode apostar que ela teve o CAGED como base. Mas, como eu disse, essa é uma parte da informação. Outra parte é entender o que esses números significam. O que eles podem revelar sobre o movimento do mercado de trabalho, de acordo com cada setor e com os diferentes perfis de trabalhadores. Dito isso, o que a gente conta aqui é o seguinte: quase metade das oportunidades de emprego criadas em 2019 foram preenchidas por pessoas entre 18 e 29 anos da região. Na soma de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, foram 39.800 vagas ocupadas por essa faixa etária. Isso dá 45% do total. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o assunto da edição de número 25 do Além da Capa. Se você imagina que esse saldo representa uma substituição de mão de obra, ou seja, a contratação de funcionários mais jovens no lugar de empregados mais velhos, você está certo. Em via de regra, é exatamente isso que acontece. O repórter Leonardo Oliveira foi escalado para explicar esse movimento nas páginas do Liberal deste domingo, 8 de março. Ele também está junto comigo, aqui no Além da Capa, com a mesma missão. Mas de largada, Léo, reforça pra gente o passo a passo sobre como você chegou a esse cenário. Perfeito, Bruno. Na verdade, são dados do próprio governo, que são disponibilizados através do CAGED, que é uma plataforma que justamente traz esses dados, esse recorte da situação do emprego no Brasil. E em cima de dados nacionais, tem uma economista que ela é da PUC Campinas e ela faz parte, inclusive, do Observatório da PUC, que é um setor dedicado a estudos, que ela compilou esses dados de maneira mais regional. Alô? A economista em questão é a Eliane Rosandiski. E ela trouxe para a nossa realidade qual que era a situação do emprego, em quais faixas etárias a gente podia observar que realmente havia uma maior contratação, quais são as faixas em que as demissões elas ocorriam em maior frequência. Então essa economista ela disponibilizou um estudo inicialmente dedicado à RMC, Região Metropolitana de Campinas, e a gente teve acesso a esse estudo e eu pedi para ela se ela realmente podia trazer esse recorte mais regional ainda para a RPT, para 5 cidades que compõem a região, e ela, depois de alguns dias de análise, se debruçando sobre esses dados, ela conseguiu trazer para a gente realmente esse panorama da maneira como esteve o emprego se comportando em 2019 na região, Bruno? Esse levantamento mostra um movimento de inversão bastante claro, não é, Léo? De substituição de mão de obra de pessoas mais experientes nas funções que desempenhavam por pessoas que estão mais recentes no seu campo ou mesmo entrando no mercado de trabalho. Pelo menos 45% de um público de 18 de 18, na verdade, a 29 anos é quem conseguiu fazer parte das estatísticas de admissões no ano passado, não é?
Esse número ele é muito importante para a gente entender um pouquinho qual que é o panorama e o que a gente pode enfrentar daqui para frente, né, Bruno? Para comparar, se a gente pegar, por exemplo, dos 50 aos 64 anos de idade, isso representa, essa faixa etária, 7% das contratações que foram feitas em 2019. Então você tem, de um lado, quase metade de um público mais jovem e do outro, os mais velhos ocupando uma parcela bem pequena no que diz respeito a contratações, né? E isso a gente tem também, por outro lado, o número de demissões. A gente trouxe na matéria, mas de maneira um pouco mais tímida, até porque a gente pode abordar com mais tempo aqui. A faixa etária onde mais pessoas foram demitidas também é entre os 18 e 29 anos. Só que nesse caso, a própria Eliane, que é economista, ela disse pra gente, isso se reflete porque também o maior número de trabalhadores hoje é mais jovem. Então, obviamente, eles vão ocupar essas duas faixas, tanto de admissão quanto de demissões. Mas o que é mais curioso para a gente talvez exemplificar isso é pegar como exemplo o setor da indústria da transformação. Especificamente esse setor foi onde os jovens mais ganharam emprego e onde os velhos mais perderam. E a gente pode observar que um dos motivos, só nos números, já evidencia que é o salário, né? O quanto esses dois públicos ganham de maneira diferente os seus rendimentos ao fim do mês. Por exemplo, nesse setor específico, aqueles mais velhos que foram demitidos, eles chegavam a ganhar R$3.000. Quem os substituiu no mercado de trabalho veio ganhando entre R$1.500 e R$2.100. Então acho que só por aí dá pra gente ter uma ideia de como essa questão do salário, só nos números, sem entrar no mérito das economistas que vão falar daqui a pouco, isso já evidencia que há um perfil de mudança no mercado de trabalho, nas contratações, e isso, talvez o maior gancho, realmente é os rendimentos e o que se paga aos funcionários, né? Explica pra gente, Eliane. Olha, a gente pode considerar que essa contratação ela tem dois efeitos importantes. Um pouco está relacionado aos segmentos que eles ocupam, né? E aí, quando a gente faz o recorte mais setorial, a gente observa que os segmentos que mais contrataram foi comércio e serviços. Por que eu estou falando isso? Porque essas atividades, muitas vezes, elas podem incorporar pessoas com menor nível de qualificação, que seria mais ensino médio, atividades dessa natureza. E é onde o perfil do jovem se encaixa perfeitamente, né? Principalmente nas atividades de comércio. Porque o serviço, você pode até contar que tem uma coisa mais especializada, um segmento que exige um grau de especialização maior, uma atividade mais especializada, então não é tão fácil que essa massa de mão de obra, né, esse perfil de mão de obra seja selecionado. Mas na atividade de comércio ela tende a favorecer esse tipo de contratação, né? Então é uma estratégia. Aí por que centrar nesse grupo? Porque esse grupo, muitas vezes por ter um nível de escolaridade formal mais baixo, ele aceita um padrão de remuneração maior. Então isso permite que haja uma rotatividade entre funções, né, para o desempenho da mesma função. Seria você demitir uma pessoa com mais experiência, mais nível de escolaridade e uma remuneração maior por um trabalhador que acaba aceitando trabalhar por um salário mais baixo. Então favorece a contratação de jovens nesses nichos de atividade. E essa questão da indústria que o Leonardo mencionou agora há pouco? Ela, por excelência, é o lugar onde você tem o melhor padrão de remuneração. Até porque na indústria, muitas vezes, é onde você gera o valor, né? Onde você gera, onde você tem uma capacidade melhor de produzir, de ter uma atividade laboral que produz coisas com... Vamos pensar na atividade de comércio e na atividade de serviço. A indústria, ela está produzindo coisas, então a maior parte do valor que a gente paga por uma mercadoria fica lá na indústria. Quando você tem atividade de comércio, você está revendendo aquele produto. Então, naquela atividade, ela é menos produtiva, né? Então, de fato, quem tem a sorte de ser selecionado para trabalhar numa atividade industrial, ele acaba tendo um padrão de remuneração mais elevado do que quem está na atividade terciária da economia, que é a comercialização ou mesmo uma atividade de serviços.
a ideia é não só mostrar como se comportou o mercado de trabalho em números absolutos, a geração de vagas, mas de que maneira isso se deu, não é, Léo? Exato, e para mim um dos números mais importantes para nossa análise é o saldo do emprego, né, Bruno? Porque é ali que a gente vai ver o quanto realmente essa faixa etária ganhou ou perdeu em termos de postos de trabalho naquele ano específico, né? Por exemplo, para aqueles entre 18 e 29 anos, o saldo positivo foi de 4 mil postos de trabalho gerados no ano, né? Lembrando que o saldo do emprego é a diferença, né? Na verdade, é o que foi contratado menos aqueles que foram demitidos. Então é um saldo positivo muito grande. Se a gente pegar os mais velhos, dá um saldo negativo de mais ou menos 2 mil postos de trabalho que foram perdidos por essa população. Então as únicas faixas etárias nesse estudo que tiveram um saldo positivo de emprego foram justamente das pessoas que tinham mais de 17 anos, né? Entre 17 e 29 anos. Sobre o volume de contratações, Léo, da movimentação de pessoas conquistando um espaço com emprego nesse ano de 2019, você consegue apontar, com base na pesquisa e na análise que foi feita, os setores que responderam por essa maior faixa de contratações? O que a gente tem nessa pesquisa é o saldo do emprego por setor específico, né? E a gente pode observar que, no total, os setores que mais tiveram um desempenho favorável no ano passado, pelo menos, foram o comércio e também serviços. Foram os dois setores que mais reuniram saldos positivos, né? O comércio, por exemplo, teve mais ou menos 2 mil saldos positivos realmente que foram gerados, enquanto o setor de serviços, aproximadamente 1.000 saldos positivos foram gerados. A indústria da transformação foi justamente um setor que teve um saldo muito favorável entre os mais jovens. Então, se a gente levasse em conta só as pessoas entre 17 e 29 anos de idade, a gente teria o melhor saldo de todos. Só que quando você pega e traz para o recorte também aqueles trabalhadores entre 30 e 60 anos de idade, onde foram muito mais demitidos do que contratados, realmente a indústria ela cai um pouquinho nesse patamar e fica ali na terceira colocação daqueles segmentos que mais geraram empregos. Isso mostra, Léo, uma tendência de comportamento também por pessoas mais jovens, na análise que foi feita, estarem mais suscetíveis a se adaptarem a variações de carga de trabalho, de pagamento mesmo, de remuneração por aquilo que é feito por elas, em relação a alguém que já está há mais tempo no mercado de trabalho, às vezes por anos em uma mesma empresa, por exemplo? Exatamente, Bruno. As duas fontes que a gente ouviu para opinar sobre esses dados, que foram justamente a economista, que é responsável pela pesquisa, e a outra é a psicóloga Kelly Cristina Campagnolo Alves, que ela trabalha na Executiva, que é uma empresa que recruta jovens aqui na região. A avaliação é basicamente a mesma, né? O primeiro fator, e talvez o mais importante, é que o público mais jovem ele está sujeito a aceitar trabalhar mais ganhando menos. Isso é um ponto importante. Trabalhar muitas vezes jornadas que estipulam aquilo que a gente estava acostumado, né? Outro fator também que é importante é a adaptação, como você mesmo disse. A Kelly, inclusive, ela diz que um dos principais motivos é esse, que a opção das empresas tem sido por contratar cada vez mais jovens, mesmo que sem experiência, que possuam mais cursos, que possuam mais facilidade com tecnologia, né? Hoje, em qualquer ramo, a gente tem que ter um certo contato e também dominar redes sociais, dominar aplicativos móveis, e isso, é claro, também é uma das exigências do mercado de trabalho e é o que se pede hoje, né? Não dá para entrar no mercado de trabalho não conhecendo e não tendo, de certa forma, um contato mais próximo. Então isso foi também o motivo para a mudança nesse perfil. E justamente a Kelly, ela aconselha aqueles que são mais velhos a tentar, né, ou pelo menos procurar opções de se aprimorar, de se realmente se reciclarem também nesse setor, nessa questão mais de contato com recursos que são mais recentes, né, para conseguir, quem sabe, se comparar e se equiparar aos mais jovens no mercado de trabalho. Mas apesar disso que a gente ouviu e discutiu até agora, mais uma coisa é certa. O movimento de substituição de mão de obra
não quer dizer que as pessoas mais velhas, demitidas dos seus empregos formais, têm deixado de trabalhar. Esse outro segmento que não está dentro do mercado de trabalho formal, que é um setor de serviços no qual você é PJ, né, onde você se sente mais controlador da pessoa jurídica e se sente mais controlador do seu tempo. E seria uma parte desses serviços que tem aparecido muito fortemente, é o serviço de Uber, por exemplo. Toda a uberização que a gente está tendo nos segmentos de serviços da economia, que você teria aí desde a atividade do motorista até mesmo a pessoa que trabalha por projeto. E quem está se inserindo nessas atividades acaba sendo ou a pessoa mais velha, que está sendo substituída pelo jovem, não encontra um espaço na economia formal e acaba se dedicando a essas atividades prestadoras de serviços autônomas. Né? Quando a Eliane usa a expressão uberização, ela se refere a uma série de atividades autônomas no setor de serviços que ganharam espaço em cima do desemprego e que eliminam convenções do mercado formal, especialmente em relação ao direito trabalhista. A expressão vem daquele serviço que simboliza todo esse momento. E é um símbolo dramático desse processo que está sendo vivido no mercado de trabalho. Por que eu falo que é dramático? Porque é vendido para a pessoa que vai trabalhar com Uber de que ele vai ser agora dono do seu tempo, que ele vai poder ter uma liberdade maior, quando na verdade você tem um processo de escravização dentro do trabalho, porque para ele conseguir ter mais remuneração, ele tem que trabalhar mais, ele tem que dedicar mais horas para isso. E aí ele vai perdendo cada vez mais o grau de liberdade que ele achava que teria tendo uma atividade autônoma. Por que eu falo que é dramático isso? Porque à medida que mais pessoas estão se inserindo nesse mercado, cada vez o trabalho a concorrência vai se dar via redução do serviço, né, do valor cobrado pelo serviço. Então, para se conseguir mais dinheiro ou uma renda maior, você tem que trabalhar mais horas. Você não consegue agregar valor ao seu trabalho. É diferente quando você é um empreendedor ou você presta um serviço que você agrega valor e você cobra mais por esse valor que você está oferecendo, por esse diferencial. Hoje, o diferencial do Uber é pagar menos, né, cobrar menos pela corrida. Então, isso é dramático porque coloca para uma pessoa mais velha, no momento onde ela tem eventuais mais custos relacionados a toda uma dinâmica de vida, né, que é diferente de quem está entrando no mercado de trabalho, né, e é um desafio muito maior para essa população mais velha. Se o CAGED nos traz o número absoluto de admissões e demissões a cada mês, outro levantamento de nome comprido é bastante usual para a medição do desemprego. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, a PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A sexta-feira citada é o último dia 28 de fevereiro. Com a divulgação da PNAD contínua do trimestre encerrado em janeiro, foi possível ter acesso aos primeiros números de 2020. A taxa de desemprego entre os brasileiros ficou em 11,2% no período, atingindo 11.900.000 pessoas. O fechamento de dados do ano passado também permitiu constatar o avanço do trabalho informal, não à toa tratado nesse episódio, já que 2019 teve seu maior movimento nesse segmento desde 2016. 40,7% de quem está trabalhando no Brasil atua sob esse regime. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Já são mais de 17.300 plays no programa e nós contamos com o seu apoio para ampliar ainda mais esse número. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox.
e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts de uma forma geral, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!